de Deus sobre a tua casa, e nós vamos sair daqui declarando essa verdade, a verdade de que nós cremos nesse Deus. Mateus 14, verso 13, quem achou, diga amém junto comigo. Mateus capítulo 14, versículo 13, quantos acharam, diga amém. Olha o que diz a palavra de Jesus. Ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se do barco em particular para um lugar deserto. As multidões, ao ouvirem falar disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes. Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: este é um lugar deserto e já está ficando tarde, manda embora essa multidão, para que eles possam ir aos povoados comprar comida. E respondeu Jesus: eles não precisam ir, dei-lhes vocês algo para comer. Eles lhes disseram: tudo que temos aqui, faça com a tua mão, 5 pães e 2 peixes. Se possível, usa as duas mãos, vai lá, 5 pães e 2 peixes. Coloque aí na tua mão, 5 pães, repita alto, fala: 5 pães e 2 peixes. Diga mais uma vez: 5 pães e 2 peixes. Verso 18: tragam-nos aqui para mim, disse ele, e ordenou que a multidão se assentasse na grama. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida deu-os aos discípulos e estes à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Feche os teus olhos aí no teu lugar e peça para Jesus continuar falando com você hoje. Jesus, obrigado por essa noite. Obrigado, Pai, pela tua presença. O Senhor é mesmo surpreendente, Pai. É maravilhoso entrar aqui e sentir essa atmosfera. É maravilhoso entrar aqui e saber que o Senhor veio. Fala conosco, meu Pai. Cada filho teu que entrou aqui, que essa noite de provisão seja uma noite do céu na vida dele, dela. O Senhor fale, o Senhor traga resposta. O teu filho saia daqui sabendo que o Senhor é um Deus que cura, meu Pai, e o Senhor também é um Deus que fala. O Senhor é um Deus que transforma, e o Senhor também é um Deus que provê. Espírito Santo de Deus, essa noite é tua, nós somos teus. Coloca na minha boca a tua palavra, Pai. Fala com esses milhares de filhos teus que estão aqui dentro, aqueles que estão online também, aonde estiverem, meu Pai. Fala a cada coração, e nós te damos honra, glória e louvor, em nome de Jesus, amém, amém. Graças a Deus. Vamos aplaudir forte, assoviando, dando glória a Deus. Diga glória a Deus. Você é crente, irmão? Fala glória a Deus. Aleluia, bem alta aí no teu lugar. É bom ser crente. Quem ama ser crente, fala: eu amo. Amém. Eu senti isso meio com uma vergonha de falar. Quem ama ser crente, fala: oh, glória. Quando a gente entra pela primeira vez na igreja é estranho. Oh, aleluia. É Deus. E a gente entra a primeira vez na igreja, tão esquisito ver o povo gritando, né? Eu lembro quando eu comecei na igreja, sei lá, se você trouxe um visitante hoje, por exemplo, está falando: ai, bispo, cala a boca, que vergonha, não fica falando que a gente é crente, não. Que eu lembro que eu estava do lado de pessoas, aí do nada o cara fala: aleluia. Meu Deus, Deus não é surdo, não, para que isso aí? Que exagero, né? Para que falar desse jeito? Aí você começa a conhecer Jesus. Aí você começa a ser marcado pelo que Ele faz. Aí você começa a ver quem Ele é. Aí você começa a ver que quando só tem 5 pães e 2 peixes, Ele vai lá, multiplica, não deixa faltar nada. Aí dali a pouco você entra na presença dEle, e você virou um dos que grita também. E começa meio tímido assim: aleluia.
Aleluia, ó glória. Primeiro, ó glória que você faz, você nunca mais esquece na vida, irmão. Primeiro, ó glória, libertador demais. Fui, aleluia. Tem um irmão que se converteu aqui, e ele era depressivo, tinha tudo e não tinha nada. Nunca ache que provisão tem a ver com dinheiro. Para começar, as pessoas que estavam lá reunidas, se voltasse para casa, tinham o que comer. Ninguém ia morrer de fome. Não é sobre os pães que foram multiplicados, não é sobre os peixes que foram multiplicados. Jesus não estava com morto de fome. Jesus estava com gente despreparada que estava buscando a Ele. E se estava buscando a Ele é porque precisava de algo que nem sempre é financeiro. Esse rapaz entrou aqui e mesmo tendo tudo, ele já tinha até escrito carta de suicídio. Ele já tinha escrito carta de despedida. Só para você saber que nem sempre tudo que você acha que é tudo, é tudo. Jesus encontra uma mulher num poço, uma samaritana, e ela não está passando fome, ela não está precisando de nada financeiro. Só que Jesus fala assim para ela: se você beber da água que eu te der, você vai ter tanta provisão que nunca mais você vai ter sede na tua vida. E esse moço, ele escreveu a carta de despedida dele, deixou para a família, para a esposa. O que o diabo não sabia é que um bendito dia, adivinha onde ele ia parar? Dentro da cabana. E ele veio, ele é tão bonito, tão bonito. Meu Deus, que moço lindo, cheio de vida. E ele veio, e ele rasgou a carta. E um dia ele contou que um dos dias mais legais que ele entrou aqui é que ele tinha muita vergonha na hora que a gente recebe os visitantes, que a gente vai assim, na cabana church. E ele falou que Deus começou a trabalhar na vida dele, e que do lugar dele, esse testemunho me marcou, ele fazia assim, ó, na cabana church. E à medida com que ele foi conhecendo Jesus, e Jesus foi entrando na vida dele, a mão dele ia aumentando um pouquinho, na cabana church. Aí diz que ele veio todo domingo e falava, na cabana church. Aí diz que um dia, quando ele menos esperou, ele é tímido, ele estava aqui num domingo e estava na cabana church. Então deixa eu falar uma coisa, que ninguém nunca critique o teu grito, porque ninguém sabe de onde Deus te tirou, meu irmão. Ninguém sabe o que Deus fez na tua vida, meu irmão. O Deus da provisão, o Deus da provisão, o Deus que já proveu na minha vida, o Deus que cuida de mim e que me levanta para que eu também, e eu quero ver quem está aqui para receber, seja um agente, um instrumento de Deus para levar provisão a outros, em nome de Jesus. Posso profetizar e quero ver quem recebe. Deus vai te levantar, e ainda esses dias Deus vai te usar. Pessoas que estão precisando de provisão vão se deparar com você, e você vai estar tão abençoado por Deus, você vai poder transbordar aquilo que Deus te deu na vida de alguém também, em nome de Jesus, irmão. A gente não pode ler a palavra de Deus passando desapercebido por ela. Quando a gente lê o verso 13 de Mateus 14, a gente começa vendo que alguma coisa não estava legal. O que que era? Jesus estava ouvindo o que tinha ocorrido. Jesus se retira de barco sozinho, e ele quer ir para um lugar deserto. O que que aconteceu? Que ocorrido era esse que Jesus tinha ouvido falar, que deixou ele tão triste? Que ocorrido era esse que Jesus tinha ouvido falar, que deixou ele tão abalado, a ponto dele querer sair sozinho, a ponto dele querer ir para o deserto?
Jesus tinha acabado de receber a notícia que o primo dele tinha sido morto. Jesus tinha acabado de receber a notícia da morte de João Batista. E Jesus está triste, Jesus está falando: olha, eu vou me retirar, eu vou pegar um barco, eu vou sozinho, eu vou ficar no deserto. Alguém aqui já passou um desses dias que você não quer ver ninguém, que você não quer falar com ninguém? Quem já passou um desses, levanta a mão para o céu. Ô bispo, inclusive estou neles. Era Jesus, só que diz o próximo versículo, que quando ele chega onde ele estava indo e vê aquela multidão, ele teve compaixão deles. E mesmo sendo um momento difícil para Jesus, ele começou a curar todos os que estavam ali. Eu profetizo sobre a tua vida e recebo sobre a minha, nesse dia que Deus marcou para nos visitar com provisão. A primeira coisa que eu quero receber de Jesus é o olhar que Ele tem. Eu quero olhar para as pessoas como Ele olha. Eu quero olhar para as pessoas cheio de compaixão. E eu libero sobre a tua vida, no mundo de tanta gente egoísta, no mundo de tanta gente doente, no mundo de tanta gente pobre. E eu não estou me referindo a dinheiro, eu estou falando pobre de espírito, que ele não está nem aí para o que o outro está passando. Deus vai te levantar com um olhar de compaixão em nome de Jesus. Deus vai te levantar para ter compaixão das pessoas. Deus vai te levantar para fazer o que Jesus estava fazendo. Jesus chega: está difícil, eu quero ficar sozinho, eu estou triste pelo que João Batista acabou de viver, mas eu estou me doando. E mesmo que não seja um bom dia para mim, eu vou ter compaixão desse povo e eu vou curá-los. Sabe o que vai começar a acontecer na tua vida? Gente vai te pedir oração de áreas que você está passando por luta. Vai ser tão engraçado que Deus, o Deus da provisão, vai começar a te usar para abençoar pessoas em áreas que você está passando por dificuldade. É mais ou menos assim: você passando por uma luta na tua casa, e alguém chegando em você e falando assim: meu irmão, será que você pode orar pela minha casa, por favor? Quem já viveu isso? Levanta a mão para o céu. Você sem dinheiro, e alguém chegando em você falando assim: você pode orar por mim que está apertada a coisa para mim? Quem já viveu isso? Levanta a mão para o céu. Aí você vai orar por alguém e começa a acontecer o que com você? Você começa a dar para a pessoa a resposta que quem precisa é você. Você está desesperado pela tua casa, mas você está orando pela casa da pessoa e está dizendo: olha, em nome de Jesus, Deus vai cuidar da tua casa. E Deus falando com você: toma, isso aí que eu estou falando com você. Recebe, é isso aí que eu estou te ministrando. Recebe, é isso aí que eu estou falando com você. Ou então Deus vai estar tratando com você. Você não tem recurso, você está desesperado, e alguém vai falar para você: você pode orar por mim? E você vai dizer: em nome de Jesus, o Deus que supre vai entrar na tua vida. O Deus da provisão vai chegar com milagre. E na verdade é Ele cuidando de você, porque Deus está te ensinando um segredo. Enquanto você vai cuidando dos outros, Ele vai cuidando de você. Enquanto você vai abrindo a tua boca para levar provisão a outros, Ele vai cuidando do que é teu, irmão. Então a compaixão às vezes faz a gente abrir mão até do nosso próprio descanso. Não pensa que a Cabana Church é hoje o que é porque foi... Tem muita gente entregando a própria vida. Tem muita gente se sacrificando. Tem muita gente, irmão, fazendo mais ou menos como aquele menininho dos 5 pães e 2 peixes. Só tem 5 pães e 2 peixes, mas eu entrego. Porque se eu quero ver o Deus da provisão, eu tenho que aprender que não é sobre mim, é sobre o que Ele vai fazer. E eu profetizo hoje para esse povo que está aqui, aqueles que querem sair daqui conhecendo o Deus da provisão, também sairão daqui para ser aqueles que servem, para ser aqueles que se sacrificam pelo Evangelho. Tem muita gente doente. Tem muita gente que, se fosse o menininho dos 5 pães e 2 peixes, você preferia engolir sozinho. Tem muita
muita gente doente, falando assim: não, nunca mais eu trabalho para Deus. Como se você fosse o quê? O Deus que proveu o ar para a gente respirar hoje. Na hora que eu entrei aqui, eu até gravei um story. Debaixo de chuva, a galera trabalhando. Irmão, meu pai tem 70 anos de idade. Meu pai estava debaixo de chuva, trabalhando aí no estacionamento. 70 anos de idade. Sei nem se pode tomar chuva, mas porque eu já não estou podendo. Se eu tomo, eu já fico doente. Estava debaixo de chuva. Eu filmei o irmão lá na frente. E eu falei assim para ele, eu falei: irmão, você me emociona, irmão. Eu não sabia como ia estar aqui dentro. Eu pensei que não ia ter quase ninguém. Eu não sabia que ia estar essa superlotação aqui, não. Mas quando eu entrei e vi aquele irmão, Deus já falou comigo. É um menino dos 5 pães e 2 peixes. É um menino que está abrindo mão da sua vida. É um menino que está se doando. É um menino que para arrumar o teu carro, se você deixou lá em cima, já fica preparado para atolar em nome de Jesus, sem te dar preocupação. Sem querer, está repreendido. Isso aí, irmã, repreende. Ele estava lá. E eu fiz um vídeo dele e falei assim para ele: irmão, você me emociona, irmão. Sabe, Jesus está querendo se manifestar como Deus da provisão. Mas tem gente que pensa num tema desse, provisão, e você só está aí no teu lugar. Aleluia, Deus vai me dar, vou receber. Provisão, provisão, provisão. Deus já te deu. E Deus está esperando você dar. Deus já te deu. E Deus está esperando você se doar. Não trabalho na igreja. Nossa, desculpa aí. Santo, poderoso e perfeito. Porque o que você tem de melhor que aquele homem, ou do que eu, ou com qualquer voluntário que está aqui? Nós somos tudo falho. Somos tudo farinha do mesmo saco, irmão. Mas estamos tudo tentando ser como aquele menino que pega 5 pães e 2 peixes e fala: ó, eu quero colocar à tua disposição, Senhor. Eu quero colocar a minha vida à tua disposição. Eu era um menino, irmão. Eu tinha 20 anos de idade, irmão. E eu fiz uma escolha. Eu falei para Jesus: eu quero colocar minha vida nas tuas mãos. Eu tinha 21 quando eu assumi a primeira igreja que eu cuidei na minha vida. E eu lembro até hoje, quando eu e a bispa fomos casar, gente que olhava para nós e falava assim: ai, que dó, vocês vão abrir mão da vida de vocês, vocês são tão novinhos para ficar aí cuidando de igreja não dá futuro para ninguém, não. E eu concordo, irmão. A previsão é que a igreja não dá futuro para ninguém, não. Mas eu nunca fiz para a igreja. Eu sempre fiz para o dono da igreja. Eu sempre fiz para o Cristo, que é o provedor. Eu sempre fiz para o Cristo, que é o Deus da provisão. Eu sempre fiz para Ele, irmão. Você precisa aprender o segredo, que Deus já sabe o que vai fazer. Deus já sabe que vai dar pão e peixe para aquela galera. Deus já sabe que Ele é Deus da provisão. Mas Ele está dando uma oportunidade para os discípulos. Ele está dizendo para os discípulos: eu quero que vocês deem de comer para eles. Levanta a tua mão para o céu e fala: Deus, me mostra alguém que eu vou abençoar. Posso declarar sobre a tua vida. Deus vai te usar como um instrumento bem afinado, irmão. Deus vai te usar aonde Ele quiser. Aonde Ele quiser. Você vai estar num lugar, Deus vai falar assim com você: abençoa essa pessoa. Aí você vai falar: mas eu não tenho nem para mim. E Deus vai falar para você: o pouco que você tem é um oásis para ela.
abençoa essa pessoa, e você vai começar a ser um abençoador, e Deus vai começar a te colocar num lugar que só quem conhece o Deus da provisão vive. Quanto mais você abençoar, mais abençoado você vai ser. Quanto mais você deixar de se importar com a tua própria vida para se importar com o teu próximo, mais Deus vai cuidar de você, irmão. Deus vai te usar até quando você pensar que não tem nada. Porque quando você olha para o diálogo de Jesus com os discípulos, só quem crê e quem está aí ainda, que Deus é Deus da provisão, diga: eu creio que Ele é Deus da provisão. Fala mais forte: eu creio que Ele é Deus da provisão. Você que está online, tem uma multidão online, louvado seja Deus, escreve aí no chat: Ele é Deus da provisão. Então por que eu não vivo? Porque às vezes você se enche de desculpa. Existem 3 desculpas universais que tiram a provisão da tua vida. Jesus está com os discípulos, Mateus 14:15. E a palavra de Deus vai dizer que ao cair da tarde, os discípulos, olha aqui para mim, os discípulos, tá? Os discípulos se aproximam de Jesus e falam assim para Jesus: esse é um lugar deserto, já está ficando tarde, manda embora essa cambada. Eu não sei porquê, mas para mim esse versículo sempre soa com um tom meio de fofoca assim. Vem cá, Lucas, faz de conta que você é Jesus. Faz de conta que você é Jesus. Vem cá, eu te ajudo. Faz de conta que você é Jesus, tá bom? Eu sempre imagino os discípulos chegando para Jesus. Esse texto aqui: vai Jesus, fica cuidando das coisas aí, isso, fica ali perto da água. De repente você transforma em vinho, sei lá, você não está fazendo alguma coisa aí. Aí eu imagino os discípulos chegando aqui perto de Jesus assim, ó. Alguém por acaso já viu ou já soube de história de gente fofoqueira? Levanta a mão para você assim. Alguém já viu de longe? Esse texto, vê se não tem cara disso. Aproximaram-se dele, quer dizer, queria falar baixinho. Você conhece uma pessoa fofoqueira quando ela quer falar baixinho. Quem fala normal fala assim: ô, tudo bom, beleza, Jesus. Quem quer fazer uma fofoquinha vai dizer: Jesus, o lugar é deserto, Jesus, e já é tarde. Fica a multidão toda feliz aí, porque vai ver Jesus. Aí, ó, o discípulo aqui, ó: já é deserto, manda essa cambada embora, Jesus. E Jesus está olhando, e a resposta de Jesus é incrível. Jesus fala: não precisa mandar ninguém embora não. Porque às vezes a gente está tão perto de Jesus e esquece que Ele é o Deus da provisão. A gente está tão perto de Jesus e acha que só tem 5 pães e esquece que Ele é o pão da vida. A gente está tão perto de Jesus e esquece quem Ele é. Ele é Deus que provê todas as coisas, irmão. Então eles perto de Jesus, eles olham para Jesus e dizem: Jesus, este lugar é deserto. A primeira desculpa universal que quem não vive provisão sempre tem: o problema é o lugar. Eu só não sou abençoado porque eu estou nesse lugar. Eu só não sou abençoado porque esse lugar é ruim. Eu só não sou abençoado porque esse lugar não me valoriza como eu teria que ser valorizado. Deixa eu te lembrar uma coisa: a bênção não está no lugar, a bênção está em você. Aleluia! A bênção está na tua vida. Para, irmão, para de dar desculpa, porque senão você vai viver uma vida inteira colocando a culpa em lugar. Colocando a culpa em lugar. É o lugar, essa terra não é boa, não é essa empresa que não é boa. Se a minha empresa tivesse em outro prédio, aí você ia ver. Se tal coisa fosse acontecer, aí você ia ver. Pois Deus está te dando uma palavra hoje: a bênção está sobre a tua vida, e neste lugar onde você está, prepara o teu coração. Eu estou falando com temor e tremor. Tem gente que entrou aqui pedindo resposta para
para Deus: ah, eu tenho que mudar para ser abençoado. E Deus está dizendo: é neste lugar que eu vou fazer uma revolução na tua vida. Depois você pode mudar, mas agora eu estou te dizendo: é nesse lugar que você vai descobrir a bênção está em você. Aleluia, irmão. Aleluia, irmão. É tipo Isaac. Isaac chega em Gerar. Sabe o que é Gerar? Uma terra seca. Uma terra seca. Ninguém quer, não dá. O que planta lá não colhe. O que planta lá não vinga. Só que Isaac chega lá e diz a palavra de Deus que naquele mesmo ano, plantando em terra seca, Isaac colheu a 100 por 1. Você recebe? Você recebe? Então recebe na tua vida. Estou com vontade de te contar a história hoje. Se a série é os milagres de Jesus, eu vou contar. Aleluia. Aleluia. É nesse lugar que você está que Jesus vai começar a manifestar a glória dele. Valoriza esse lugar, celebra a Deus por esse lugar. Nós chegamos em São José do Rio Preto há 16 anos atrás, e nós somos recebidos com uma frase: esse lugar é cemitério de profeta. Essa terra mata profeta. Essa terra não adianta. O evangelho não vinga aqui nessa terra. Essa foi a palavra que nos deram. Primeira coisa que a gente queria era mudar de lugar, porque o prédio que ficava a igreja, ele era um calabouço. Ele fedia esgoto, não tinha o que arrumar, era muito antigo, era no centro da cidade. E nós fomos ver um salão de hotel, para fazer a reunião num salão de hotel. Lá iam mais ou menos 4 pessoas. Uma delas era a pastora Mara, que chegava de motinha. A Mara era motoqueira na época, eu lembro, encostava com a motinha lá, tirava o capacete e estava lá com a gente. E quando nós fomos ver uma sala de hotel para fazer o culto, o Espírito Santo falou assim comigo, na madrugada. Eu acordei 3 horas, perdi o sono. E a bispa acordou e falou: o que foi que você não está dormindo? Eu falei: nós já tínhamos fechado a sala de hotel para fazer o culto. E eu falei para ela: Deus está falando uma coisa comigo, que não é para a gente mudar. Irmão, essa mulher ficou doida. Ela falou assim: como não é para mudar? Aquele lugar é um nojo, aquele lugar fede, ninguém vai lá. Não tem como a gente convidar alguém para ir lá. Eu falei: tudo bem, mas Deus falou comigo que não é para a gente mudar. Porque Deus falou assim comigo: seja fiel no pouco e eu te colocarei sobre o muito. Se a gente mudar agora, vão dizer que é o lugar. E não é sobre o lugar, é sobre o Deus da provisão. E eu lembro que ela falou assim para mim: Deus falou com você mesmo? Eu falei: falou. Ela falou: então amém, então nós vamos ficar lá. Sabe o que a gente fazia? A gente chegava umas 2 horas antes para tacar água com cheiro, com produto de limpeza. Ela tacava um garrafão toda vez antes do culto. Tacava água com muito cheiro de limpeza. Botamos umas plantas lá, porque daí a pessoa entrava no culto, até o terceiro louvor voltava o cheiro de esgoto. Mas quem já está lá dentro já não sentia mais, porque era impactado com o cheiro do desinfetante quando entrava. Naquele lugar, eu te falo onde é, em frente à doçura. Nós vivemos uma revolução. Tem uma escola de informática lá perto, a Microcamp. O último culto da gente lá, antes da gente mudar, a gente teve que correr lá na Microcamp para pegar cadeira emprestada, porque não tinha mais onde colocar a gente lá dentro, irmão. Sabe o que eu vim falar para você? Não deixa o diabo te dizer que é o lugar. A tua casa é bendita. O teu trabalho é bendito, a tua empresa é bendita. É essa insatisfação do demônio que quer dizer para você: é o lugar que eu estou, é o lugar que não dá certo, é o lugar. Se você tiver fé e crer no Deus da provisão, eu queria que você desse um maior grito no teu lugar, dizendo assim: eu saio daqui hoje crendo que a bênção não está no lugar, a bênção está em mim. Aleluia! Aí quer saber a segunda desculpa? Volta lá,
versículo 15, os discípulos passam e falam: olha, o lugar que nós estamos é deserto, e já está tarde. A segunda desculpa universal que todo mundo dá é o tempo. A segunda desculpa universal que todo mundo dá é assim, ó: não, agora já passou do tempo. Aquele tempo que eu devia ter feito. A segunda desculpa é assim: como eu queria ser mais novo, como eu queria ter começado aquilo. Ai, por que eu não fiz a faculdade? E quem foi que te falou que o relógio de Deus é igual ao teu? E quem foi que te falou que o tempo de Deus é igual ao teu? Se Deus está colocando isso no teu coração agora, então Ele está dizendo: o tempo é agora. Se Deus está colocando isso no teu coração agora, então Ele está dizendo: o tempo é agora. Ah, bispo, mas eu já tenho 70. Quer fazer faculdade? Pois você vai formar com 75 e vai ser linda a tua festa de formatura em nome de Jesus. Quem falou para você que o tempo passou? Ah, eu queria ter aprendido isso antes. Não tem tempo mais precioso do que esse tempo chamado agora. Não é à toa que o que passou chama passado, que o futuro a Deus pertence, que a gente não tem condição de fazer nada lá. E não é engraçado que o agora tem um nome bem legal? Você sabe o nome, não sabe? É presente. Vira para quem está do teu lado e fala assim: o tempo da provisão de Deus na tua vida é agora. Ah, o tempo, aliás, profetiza, irmão, estou sentindo a graça de Deus. O tempo da provisão de Deus na tua vida é agora. Olha para mim que eu olho para você. O tempo da provisão de Deus na tua vida é agora. Tem gente que está aqui falando: meu Deus, eu devia ter começado antes. Meu Deus, será que ainda dá tempo de prosperar? E Deus está te dando uma resposta: eu estou conduzindo os teus passos. O tempo é agora. Se prepara, porque você vai ver provisão. Aleluia! Você vai ver Deus provendo. Você vai ver Deus te abençoando. Aleluia! Aleluia! O tempo é agora, é agora. João 6, capítulo 7. É a terceira desculpa universal, porque aí Filipe olha para Jesus e fala: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um comesse um pedaço. Ei, espírito de miséria! Porque até para reclamar ele está pensando no povo comendo um pedaço. Eu não sei, quem está comendo um pedaço é quem está na Monjauro, mas quem não está na Monjauro aqui dá glória, que um pedaço não dá nada para você. Hoje nós fomos almoçar na casa do irmão. Eu fiquei com uma vergonha. Eu falei: aleluia, glória a Deus, é melhor o menino ser assim. O irmão fez parmegiana de frango. Que almoço, meu Deus, olha, está na minha boca ainda o gosto. Que delícia. O Benício comeu 3. O Benício comeu 1, depois ele pediu outro. Aí eu falei: olha como está gostoso, viu, irmão? Eu dei uma jogada da bola, né? Falei: viu que delícia que está o almoço, ele quer mais um. Ele terminou de comer mais um. Ele falou: pai, quero mais um. Aí eu falei: não, B, já comeu 2, tá bom. Ele: eu quero mais um. Aí o irmão: não, tem mais um para ele, tem outra forma lá no forno. Eu falei: aleluia, louvado seja Deus, o Deus da provisão. Aí eu já levantei para pegar o Benício, peguei outro para mim também. Louvado seja Deus. E já tá. Eu estou reparando que eu estou diminuindo os convites que eu recebo para ir almoçar. Estou tentando me comportar melhor. Aí o cara: 200 denários não vai dar para cada um comer um pedaço. Eu acho que Jesus estava olhando e falando assim: e quem disse que eu quero dar um pedaço para eles? Eu quero que eles comam até se fartar. Vê se na tua Bíblia está assim: comeram até se fartar. E ainda, vai, irmão, e ainda, olha para quem está do teu lado e fala assim: esse é o teu Deus, tá? Fala assim: esse é o Deus da provisão, tá?
é comer até se fartar e ainda sobejar. Tem mão aberta aqui para receber, tem mão levantada aqui para receber, porque Deus está anunciando uma estação na tua vida. Vou trazer para a tua vida, vai comer até se fartar e ainda vai sobrar. Sabe qual é a terceira desculpa? Era o que Felipe estava dizendo. A primeira desculpa é o lugar, a segunda desculpa é o tempo, e a terceira desculpa é a condição. Não tenho condição, não tenho condição, não tenho condição de viver. 200 denários, não dá para cada um comer um pedaço. Irmão, quando Deus quer, não é a tua condição, é a condição dele sobre a tua vida. Quando Jesus quer. Quem teve mãe brava aqui, levanta a mão para o céu. Levantou até sob ameaça, com medo. Quem aqui já deu birra por causa de uma coisa, depois tua mãe fez você comer um pote sozinho? Levanta a mão. Oh, glória, as mães raiz. Você lembra o que era, Antônio, que tua mãe fez você comer? Goiabada. Ela fez você comer um tijolo de goiabada sozinho. Hoje você nem deve gostar muito de goiabada. Você não come goiabada hoje, nem goiaba, porque ele deve ter dado um showzinho querendo goiabada. E depois a mãe dele pegou uma barra de goiabada e falou assim: você vai comer tudo agora. Eu imagino quando sobrou 12 cestos cheios. Isso aí sou eu que estou imaginando, tá? Deus pegando um e dando para Felipe: agora você vai comer sozinho esse cesto cheio aqui, porque você estava pensando que ia ser um pedaço para cada um, mas eu sou Deus da provisão. Meu irmão, aquilo que você entrou hoje aqui dizendo não tenho condição, Deus está dizendo para você: aquilo que nem 200 denários resolveriam, eu vou trazer para a tua vida. Aquilo que a tua condição humana não traria, eu vou trazer para a tua vida. Aquilo que a tua condição não te daria, o Deus da provisão está colocando sobre você. Recebe, recebe, recebe em nome de Jesus. Começa a profetizar no teu lugar. Diga: eu recebo provisão. Diga: eu recebo provisão, eu recebo provisão. 200 denários não dá, mas não dá na tua mão. 5 pães e 2 peixes na mão de Deus dá. Profetiza, meu irmão, vai liberando essa palavra, vai liberando, Deus, essa palavra sobre a tua vida. Vai liberando, Deus, vai liberando essa palavra, Deus, vai liberando sobre cada filho que está aqui, vai liberando sobre cada um que entrou nesse lugar. Rabalabaxei, Rabalabaia, Rabalabaia. Oh Espírito Santo de Deus, 5 pães e 2 peixes é pouco, mas é pouco na tua mão. Entregue na mão de Deus, vai para a matemática do céu. Entregue na mão de Deus, vai para a matemática do céu. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, começa a profetizar na tua vida. Começa a profetizar na tua vida. Fala: chega, chega de dar essas desculpas, chega de dar essas desculpas. Chega, chega. Tudo que o diabo quer, olha aqui para mim, com essa história eu vou encerrar. Tudo que o diabo quer é que você caia no roubo dessas 3 desculpas. Tudo que o diabo quer é que você acredite que o lugar onde você está, você não vive provisão, que você já passou do tempo e que você não vive provisão, que você não tem condição para viver aquilo que Deus colocou sobre a tua vida. A gente tem esse grupo de louvor aqui, e é tão lindo como eles cantam. E o presbítero William, ele está aqui nesse grupo de louvor, e ele tem um testemunho muito poderoso, muito forte. O presbítero William sonhava em ser piloto de avião. E ele sonhando em ser piloto de avião, um dia disseram para ele assim,
que você jamais seria piloto de avião. Como é que te falaram? Como é que foi a frase que falaram para você? Quase igreja. Olharam para mim simplesmente e falaram: cara, eu sei quanto você ganha. Você tem pai rico? Eu falei: não, meu pai é um cidadão comum. Tem tio rico? Tem alguém na sua família que é muito rico que vai poder pagar para você? Eu falei: não, mas eu pensei: eu tenho pai. Eu tenho um pai. Uau. E aí ele falou: cara, não dá para você ser piloto. Você não tem dinheiro para isso. Esquece esse negócio. Você é pobre. Você é pobre. Você é pobre. Esquece que isso é profissão de filho de rico que não quis estudar. Isso é profissão de filho de rico. Eu não preciso te contar o final da história, né? Eu não preciso te contar que ele ficava lá trabalhando e na hora do almoço ele não queria almoçar. Ao invés de almoçar, ele ia estudar. Ele pegava a revistinha lá e ficava estudando como era ser um piloto. Eu não preciso te contar como é o final da história, que um dos dias que ele estava lá no almoço, olhando a revistinha, alguém viu ele estudando e falou: o que tanto você estuda? E aí ele falou: eu estudo porque meu sonho é ser piloto. E ofereceram um emprego para ele, sabe para quê? Para ir lavar avião, não foi? Falaram para ele: você quer ir trabalhar lá no hangar para lavar avião? E muita gente poderia dizer: que humilhação! Eu sonhando em ser piloto. Foi o mesmo que falou. O mesmo que falou: esquece voar. Piloto você não é. O máximo que você vai conseguir é chegar perto de um avião. O máximo é ir lavar. Que humilhação! Eu queria ser piloto, então me chamando para ir lavar avião. Mas sabe o que o William me contou? Que na hora que ele recebeu essa proposta, ele falou: opa, trabalhar no hangar e lavar o avião, eu tô mais perto do meu sonho. Eu tô mais perto do que Deus tem para mim. Aí ele foi lavar avião. E aí ele lavando avião, você já me contou que muitas vezes você foi humilhado demais, né? Que muitas vezes falava: sai daí, você só é o cara que lava. Assim, eu não posso relatar aqui o que, sim, porque tá transmitindo e tal. Mas era tenso. Foram 9 anos, bicho. 9 anos tenso. 9 anos tenso. A gente conta, parece que foi um mês, né? É porque quem acredita no Deus da provisão, ainda no dia que ele é humilhado, ele continua acreditando que o Deus que provê é o Deus que pode todas as coisas. O Deus que provê é o Deus que faz. Aí, num desses dias, lavando o avião, alguém olha para ele e fala: viu, você pode fazer um curso aí, para pelo menos aprender o teco-teco lá, o mais baratinho lá, que esse curso eu pago. Aleluia. É o Espírito Santo de Deus dizendo: me dá teus 5 pães e 2 peixes e deixa o resto comigo. Me dá 5 pães e 2 peixes e deixa que o Deus da provisão faz o resto, irmão. Me dá 5 pães e 2 peixes. Aí, hoje em dia você olha a história do William. Onde são os países que você já fez curso de aviação? Onde você já fez? Nos Estados Unidos foram 4 vezes. 4 vezes nos Estados Unidos. Que cidade lá dos Estados Unidos você foi? Quais lugares? Outro dia eu vi a história dele. Eu falei: onde você tá, menino? Ele: tô em Nova York. Eu falei: aleluia. Aí onde que você já foi mais pra lá? Wichita, Orlando, 2 vezes. Alemanha e Alemanha, eu já fiz curso na Alemanha. Mas você hoje é piloto de avião? Você hoje é piloto de avião. Hoje ele pilota jato. Hoje ele pilota avião. Porque eu tenho que aprender a vencer a desculpa. Não é o lugar, não é o tempo, não é a condição. É quem é o meu Deus. Aí eu tinha um sonho. Eu, pessoal, meu sonho era andar de avião com ele pilotando. Era um sonho que eu tinha. Aí, esses dias, faz uns meses atrás, ele me chamou. Ele falou: bispo, vou te levar para dar uma volta de avião, você orar pela cidade, orar lá de cima e tal. Aí fomos. Um aviãozinho bem pequenininho, parecia um fusquinha assim por dentro. Aí a gente foi, e eu com ele, parecia um sonho. Eu estava tão admirado de ver ele pilotando.
Eu sentei atrás, eu e a Letícia, ele na frente pilotando. Demos uma volta, tal, aviãozinho tão pequenininho, irmão, que na hora que pousou, eu fiquei horrorizado, porque ele falou, tem que abrir a porta. Pousou, ele abre as portas do avião. Eu falei, misericórdia, ele é pra sair o ar, sei lá o quê. Aí, e eu falei, aleluia, tá bom demais. Pelo menos eu realizei o sonho de andar com ele. Na hora que tá na pista, andando no avião, ele pega e fala assim pra mim. Eu falei pra ele, William, era um sonho que eu tinha. Aí ele falou, glória a Deus que deu certo, bispo, que eu não lembrava mais como pilotava esse avião. Fazia muitos anos que eu não pilotava desse avião. Aí eu falei, valeu, hein, obrigado de ter falado isso pra mim agora. Não duvide do Deus da provisão. Não duvide do Deus da provisão. Seu pai não foi rico, mas seu pai foi um homem que te formou com caráter. Te formou com caráter de acreditar e de buscar aquilo que você queria. Porque não é sobre o teu pai, não é sobre a tua linhagem, é sobre o teu Deus. Ele é dono do ouro, ele é dono da prata, ele pode todas as coisas. Ele é Deus provedor, ele é Deus da provisão. Ele é Deus da provisão. Começa a falar com ele no teu lugar, fala com ele. Ele está aqui, ele está aqui. Arabalabachei, arabalabaia. Deus proverá quando azeite e a farinha. Ele é Deus da provisão. A minha força se esgotar. Ele é Deus da provisão. Deus proverá, mesmo cego me faz enxergar. Aleluia. Mesmo falho me faz andar sobre as Deus águas. proverá. Deus proverá quando a azeite e a farinha faltar, quando a minha força se esgotar. Deus proverá. Deus proverá, mesmo cego me faz enxergar. Mesmo Ele é Deus da falho me faz provisão. andar Fala com sobre ele. as águas. Eu queria que você fosse muito honesto com Deus agora, ora. Quantos estão aqui e estão dizendo, bispo, eu preciso viver essa multiplicação? Eu queria que você fosse ficando de pé no teu lugar em nome de Jesus. Bispo, eu preciso ver essa multiplicação. Eu preciso ver essa provisão na minha vida. Eu não sei em que área da tua vida é. Eu não sei onde é, mas você precisa. Eu preciso, bispo, eu preciso ver Deus multiplicando. Eu preciso ver Deus provendo. Eu preciso ver Deus provendo. Eu preciso ver Deus multiplicando. Rambalabachei, arabalabaia. Ribalabaia, arabalabaia. 5 pães e 2 peixes. 5 pães e 2 peixes. Todos que estão de pé, olha aqui bem para mim. Meu Deus, toda a igreja. Irmão, você que está sentado não para de orar. Você que está ficando de pé, você está falando para Deus, Deus, eu preciso ver essa multiplicação na minha vida. Eu preciso ver essa multiplicação na minha vida. Olha aqui para mim, você que está de pé, por favor. Grava esse domingo. Grava esse domingo. Deus vai começar. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover. Através do nosso campus online, o nosso desejo é abençoar a tua vida, chegando aí até onde você está, em qualquer lugar do mundo, em qualquer horário. O que eu espero de verdade
é que essa palavra tenha edificado a tua vida. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe os teus projetos, que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua família e que você continue se alimentando da palavra, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Para você nos ajudar, você pode, é claro, colaborar com as nossas frentes assistenciais, com todos os projetos da nossa igreja, através desse QR Code, sendo um parceiro do nosso ministério. E você também pode nos ajudar com o simples fato de deixar um like aí nesse canal, porque quanto mais engajamento tem aqui nesse canal, mais longe essa palavra de Deus chega. Então eu espero que você não só seja abençoado, mas ajude essa bênção a chegar a outras pessoas também. Deus te abençoe.